Será realizado hoje o encontro Diálogos Indígenas com o objetivo de discutir a realidade dos povos indígenas, seus desafios e as perspectivas para o futuro. Esse encontro é destinado aos estudantes indígenas da Universidade Federal do Oeste do Pará e será liderado pelo escritor indígena Daniel Munduruku, que é doutor em educação pela Universidade de São Paulo e uma das maiores expressões da literatura indígena brasileira. E é com ele que eu vou conversar agora, aqui no estúdio do Bom Dia Santarém. Bom dia. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre, especificamente, esse encontro, né, como um todo. É um marco importante, né, quando a gente fala em educação indígena, que tem avançado, mas ainda há desafios a serem vencidos, né? Com certeza. Vim aqui trabalhar um pouquinho com os estudantes indígenas que têm alguma experiência, né, nessa área. É sempre um desafio, porque realmente há muita coisa ainda a ser feita no Brasil, muito caminho a ser trilhado pelos estudantes e tem que ser cada vez mais respeitado esse processo de aprendizagem dos próprios alunos. A universidade tem que se preparar também para recebê-los de uma maneira mais qualificada, né? Porque todos eles vêm de uma realidade que é uma realidade de aldeia ou realidades que não estão muito acostumadas a esse desafio que a própria universidade nos apresenta. Então, eu venho trazer um pouquinho dessa reflexão para esses jovens. Especificamente, a sua palestra fala dos indígenas no ensino superior hoje, desafios e perspectivas. Se a gente fosse fazer uma análise, por exemplo, há 5, 10 anos atrás, da educação indígena para o que é hoje, qual seria a sua avaliação? Houve um avanço extraordinário. O Brasil, ele avançou bastante na formação dos estudantes indígenas. Quando a gente pensa hoje o estudante universitário indígena, já é uma realidade totalmente nova do que era há alguns anos atrás. De fato, não havia nem políticas públicas que ajudasse o indígena a se formar, a ir para a universidade. Hoje nós temos isso. Isso tem sido cada vez mais frequente no Brasil. Eu tenho andado pelo Brasil todo, praticamente, e vendo em muitos lugares, em muitos estados brasileiros, iniciativas interessantes para acolher os jovens indígenas para o ensino superior. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de futuro, a gente logo vai ter um grupo grande de formados, né, de graduados indígenas, e que poderão, inclusive, dar uma contribuição para a sociedade brasileira muito mais qualificada do que hoje é dada. O sistema de cotas, ele agrada do jeito que está? Na sua opinião, poderia sofrer algum tipo de melhoria? Não, sempre precisa. A cota é um paliativo nesse momento. Eu tenho a impressão que, na medida em que o Brasil vai crescendo e as questões vão aparecendo, as cotas elas vão começar também a tomar um outro formato. E é importante, nesse momento que as cotas existam, o movimento indígena defende isso, e eu acho que é algo importante nesse momento que os indígenas tenham condições de entrar na universidade por meio das cotas, mas depois também ser oferecido a eles condições para que eles possam frequentar a universidade de uma forma competente. Daniel, a gente fala de educação, você é um bom exemplo disso. É um escritor reconhecido, principalmente nesse campo aí de estudos de ensino superior, pela quantidade de livros que você já escreveu e a tua dedicação de escrever sobre a tua própria cultura, a tua própria gente, né? Sim. São mais de 45 livros, Daniel. Eu já tenho uma obra relativamente consolidada, né? São mais de 45 livros, alguns deles muito premiados, outros já com tradução fora do Brasil. Então, é um trabalho que vem desenvolvendo já há quase 20 anos. Né? Já, como eu falei, já tenho uma participação dentro da sociedade brasileira, já tenho um nome firmado, mas isso tem sido para mim assim, um motivo de orgulho, por ser um indígena que faz isso e que leva o Brasil para fora, para o exterior, tentando representar de uma maneira digna, mostrando a beleza e a riqueza que é ser um indígena, né? E que tudo aquilo que os nossos povos aqui brasileiros, povos indígenas brasileiros, têm para mostrar. Então, meus livros são voltados para criança, para jovens, para professores, que é para mostrar essa diversidade que nós carregamos, que nós temos, né, e que podemos oferecer e contribuir cada vez mais para o crescimento do Brasil. Acho que a literatura é um ponto fundamental, um dos motivos pelo qual estou aqui é justamente poder conversar com os jovens a respeito dessa literatura, conversar
com estudantes aqui do projeto do PNAEC, né, que eu posso trazer um pouco desse olhar indígena para essa questão também da alfabetização. Enfim, eu acho que a literatura tem sido um objeto, um instrumento importante na construção de uma consciência nova sobre os povos indígenas brasileiros. Dentre as obras que você escreveu, quais é que você sente assim aquela maior alegria em poder ter feito e sabe que essa contribuição vai perdurar aí por longos anos? Eu acho que a obra como um todo ela vai perdurar, né? Porque são livros de todo quanto é estilo literário. Agora tem obviamente, aquele que a gente escreve que parece que vem de dentro de uma forma tão natural que ele passa a ser, digamos, o xodó, né, daquele que escreve. Então, eu tenho uma obra que chama Meu Avô Apolinário, Um Mergulho no Rio de Minha Memória. É um livro que eu fiz contando, um pouco autobiográfico, contando como foi essa minha formação, como foi que fui preparado pelo meu avô para vir, né, para aceitar, digamos, essa nova realidade que eu vivo hoje. E como ele me tornou também um contador de história, né? E sendo um contador de história oralmente, depois fui me tornando um contador de história também através dos livros. Eu conto um pouco desse processo nesse livro e ele tem sido assim um motivo de muito orgulho, muita alegria para mim, porque também é um livro quando as pessoas leem, se emocionam e percebem e conseguem entrar um pouco na história dos povos indígenas do Brasil, que tem sido esse o meu grande objetivo. E a gente espera que consiga, que essa contribuição possa ficar e ganhar cada vez mais admiradores do seu trabalho. Eu conversei com o escritor indígena, o Daniel Munduruku, que estará ministrando uma palestra junto ao FOPA hoje, Os Indígenas no Ensino Superior Hoje, Desafios e Perspectivas. Daniel, muito obrigada pela sua presença, sucesso no seu trabalho. Bom dia. Obrigado, bom dia.